Vamos mergulhar nos fatos por trás de um dos casos mais perturbadores e complexos do nosso tempo, o caso Jeffrey Epstein. Olha, a gente não vai se perder aqui em teorias, tá? O nosso foco vai ser no que está registrado, no que foi documentado, nos nomes e nas decisões que foram tomadas. É a partir daí que a gente vai tentar entender como um esquema tão absurdo pôde funcionar por tanto tempo. Para organizar nossa análise, a gente dividiu tudo em 5 partes. Vamos começar pela ascensão dele, passar pela ilha e o poder que ele acumulou, a justiça que foi negociada, o momento em que o silêncio finalmente se quebrou e terminar com as perguntas que, infelizmente, ficaram sem resposta. Então vamos lá. Para a gente entender o escândalo, primeiro a gente precisa entender a figura central. Afinal, quem foi Jeffrey Epstein? E como é que ele construiu esse império? A trajetória dele é, no mínimo, curiosa. Ele começa dando aula numa escola de elite sem nem ter diploma universitário. De repente, está em Wall Street, um gigante como Bear Stearns. E pouco tempo depois, funda a própria firma. Essa ascensão meteórica e, vamos dizer, pouco convencional, deu a ele acesso a círculos de riqueza e poder extremos. E o sigilo era a marca registrada dele. A empresa dele era praticamente um fantasma, pouquíssima gente trabalhando, nada de site e a lista de clientes... Bom, essa era um segredo guardado a 7 chaves. Esse mistério todo era uma estratégia. Ele construiu uma fortuna e uma rede de contatos poderosa, operando totalmente nas sombras, bem longe dos olhos do público. Agora a gente vai ver como essa riqueza e esse sigilo se transformaram em poder de verdade. E isso aconteceu com a criação de um reino particular, a famosa ilha, e a rede de contatos que o protegia. Essa ilha, Little St. James, não era só uma casa de férias. Era, na verdade, uma ferramenta. Um território onde ele tinha controle absoluto sobre tudo e todos, completamente isolado de qualquer tipo de supervisão. E ao mesmo tempo ele se cercava de gente muito poderosa. Nomes como Donald Trump e o Príncipe Andrew faziam parte do círculo dele. Essas conexões de alto nível criaram uma espécie de escudo de legitimidade. Qualquer acusação que surgisse contra ele parecia improvável, sabe? E aqui a gente vê o contraste absurdo entre a imagem pública que ele construiu e a realidade do que acontecia por trás das portas. Por fora, ele era o filantropo, amigo da ciência. Por dentro, operava um sistema de abuso cruel, usando dinheiro e medo para manter todo mundo calado. Bom, mas em 2005, esse sistema todo foi testado pela primeira vez. E o resultado foi uma falha monumental da justiça. Foi a primeira vez que o nome de Epstein apareceu ligado a crimes graves de forma oficial. A investigação na Flórida encontrou dezenas de vítimas, todas contando histórias muito parecidas. As evidências eram simplesmente esmagadoras. E mesmo enfrentando acusações federais seríssimas por tráfico sexual, esse foi o tempo que ele de fato cumpriu. 13 meses, numa prisão de condado, não federal. O ponto mais revoltante desse acordo de 2008 não é nem só a pena leve. É que ele basicamente protegeu todo mundo. Epstein escapou das acusações federais, conseguiu imunidade para cúmplices que nem foram nomeados e ainda podia sair para trabalhar quase todos os dias. E o pior, tudo isso foi negociado pelas costas das vítimas. Por muitos anos, a história ficou esquecida, mas aquele acordo polêmico de 2008 acabou sendo, ironicamente, o que trouxe tudo à tona de novo. O jogo virou em 2018, quando o jornalismo investigativo do Miami Herald expôs todos os podres desse acordo. A reportagem mostrou as negociações secretas, as falhas do sistema, e isso gerou uma onda de indignação gigantesca. A pressão pública foi tão grande que as autoridades federais tiveram que reabrir o caso. Aí, mais vítimas apareceram. E em julho de 2019, Epstein foi preso de novo. Dessa vez, parecia que não ia ter acordo secreto. O mundo queria um julgamento público. A fortaleza dele finalmente ruiu. A mesma ilha que era um símbolo de poder e impunidade foi invadida por agentes federais e se tornou oficialmente uma cena de crime. Com o julgamento se aproximando, todo mundo esperava por respostas. Mas o caso estava prestes a ter uma última e chocante reviravolta. No dia 10 de agosto de 2019, Epstein foi encontrado morto na cela. A causa oficial foi suicídio. E com isso, o processo criminal contra ele acabou ali. Ele nunca sentaria no banco dos réus, nunca enfrentaria um júri.
E o que torna essa morte tão controversa é essa sequência de falhas de segurança inacreditáveis. Ele já tinha tentado suicídio antes e não estava sob vigilância especial. O colega de cela foi transferido, os guardas falsificaram os registros de monitoramento e as câmeras pifaram. Tudo isso numa das prisões mais seguras do país. Cada falha só aumenta o mistério. Apesar da morte dele, o caso não terminou por completo. Sua principal colaboradora, Ghislaine Maxwell, foi julgada e condenada. A condenação dela foi a prova de que, sim, existia uma organização criminosa em ação. Isso trouxe um pouco de justiça, mas a gente sabe que a rede era muito maior. E no fim, a gente fica com essa pergunta, né? O caso Epstein é sobre os crimes de um homem só e a ilha dele? Ou é, na verdade, um espelho de um sistema maior? Um sistema que permite que os muito ricos e os muito poderosos achem que estão acima da lei? É uma questão que continua ecoando, sem uma resposta definitiva.